Flamengo fisicamente, o que mais impressionou ao Felipe Luiz, que mudou do treino para o jogo? Queria saber como é que você viveu esse fim de ano aí, essas indefinições sobre o contrato. A gente teve as notícias, especialmente da imprensa do exterior, que seu nome entrou na lista de vários clubes da Europa, especialmente o Chelsea, né, que teve a saída do Enzo Maresca. Como é que você viveu aí essa situação da renovação do seu contrato e o que você espera para esse seu novo ciclo no Flamengo? Obrigado. Aí as pessoas poderem declarar o que aconteceu, mas esse pré-julgamento realmente me machucou muito, me deixou muito triste com tudo o que aconteceu, mas... Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de qualquer coisa, já aproveita esse começo e se inscreve no canal. Ativa o sininho e deixa o like, porque isso fortalece demais o nosso trabalho e ajuda o conteúdo a chegar a mais flamenguistas. Hoje a gente vai falar sobre um tema que vai muito além da vitória no Clássico. Vamos falar de Flamengo, bastidores, pressão da torcida, mágoas reveladas por Felipe Luiz e também fazer um paralelo importante com o que vem acontecendo com Vini Júnior nos últimos tempos. Então fica até o final, porque esse vídeo tem reflexão, contexto e opinião. O Flamengo finalmente estreou na temporada com o elenco principal. Nesta quarta-feira, dia 21, o rubro-negro foi ao Maracanã para enfrentar o Vasco e venceu por 1-0, com gol de Carrascal, num clássico que era decisivo não só pela rivalidade, mas pelo momento delicado no Campeonato Carioca. Até então, o Flamengo ocupava a lanterna da competição, caminhando perigosamente para o quadrangular de rebaixamento, um cenário totalmente fora do padrão do clube. A vitória aliviou a pressão, mas é importante lembrar, o Flamengo ainda tem mais jogos disputados do que alguns concorrentes diretos, o que mantém a tensão no ar. Esse contexto fez o clube mudar totalmente o planejamento inicial. As primeiras rodadas estavam sendo disputadas pelo Sub-20, mas a situação na tabela forçou a entrada do time titular. A decisão partiu do presidente BAP, o que gerou bastante debate sobre interferência direta no trabalho da comissão técnica. Mesmo assim, Felipe Luiz adotou um discurso institucional, afirmando que os interesses do Flamengo sempre estão acima de qualquer planejamento pessoal. Só que, nem tudo ficou bem resolvido. Porque depois do jogo, Felipe Luiz falou. E o que ele falou revelou mágoa, frustração e um incômodo profundo com tudo o que aconteceu fora de campo. Agora, você vai assistir a um corte da coletiva, onde ele entra em detalhes sobre isso. O Flamengo treinou em média aí 9 dias e nós vimos aí uma atuação muito boa, né? Até o momento da expulsão tinham 13 finalizações. O que mais te impressionou, por mais que você acompanhe o treinamento, dentro dessa atuação, a atuação do Flamengo fisicamente, o que mais impressionou ao Felipe Luiz, que mudou do treino para o jogo? Não me impressiona porque eu já conheço os jogadores, já sei da forma que eles têm de lidar, a ambição que esses jogadores têm, de jogar, de performar, de se divertir dentro do campo. Você falou aí bem, quando o time tem tempo para treinar, ele desenvolve todas as ideias, ele pega todos os conceitos. Hoje, por mais que tenha sido um jogo com um volume de finalizações muito grandes, existem coisas para melhorar, sim, com certeza. Mas foi um jogo espetacular. O que eu gostei foi, principalmente, que os jogadores se cuidaram bem, sabem a prioridade que é cuidar do próprio corpo e a qualidade que eles têm. Só de perto você consegue entender o nível de jogador que nós estamos falando hoje no elenco do Flamengo. É um nível muito alto e um jogo excepcional. Felipe, aqui, boa noite. Felipe, eu queria que você falasse um pouco sobre como que foi a relação departamento médico e comissão técnica para que você tivesse esses jogadores específicos à disposição, se você recebeu uma espécie de planilha com quanto tempo cada jogador poderia jogar, qual era a situação deles, porque na semana passada o departamento médico deu uma coletiva e falou que estava observando de perto ali a situação de cada atleta. Eu queria saber como é que foi para montar a equipe para esse jogo de hoje. Obrigado. Bom, sempre, como é que chama? Transdisciplinar, né? Tentamos sempre conversar com todos os departamentos, depois temos aí os relatórios, mas no final das contas sou eu que tenho o olhômetro ali e falo com os jogadores, entendi a forma de cada um, alguns estavam à disposição, outros não, não estavam preparados, ou não se sentiam preparados para começar ou para ter uma minutagem mais alta, mas é um trabalho de todos muito detalhado. O trabalho desde a fisiologia até a preparação física é um trabalho muito físico muito detalhado, e não é à toa que nossa equipe chegou na final do Mundial na prorrogação contra o melhor time do mundo correndo, né? Então, sem machucados. Então eu tenho
muito orgulho do meu preparador físico. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro. Felipe, quero fugir um pouco do assunto do jogo de hoje, porque essa é a primeira coletiva que você dá com o seu contrato novo, né? Com o seu contrato renovado. Eu queria saber como é que você viveu esse fim de ano aí, essas indefinições sobre o contrato. A gente teve as notícias, especialmente da imprensa do exterior, que seu nome entrou na lista de vários clubes da Europa, especialmente o Chelsea, né? Que teve a saída do Enzo Maresca. Como é que você viveu aí essa situação da renovação do seu contrato e o que você espera para esse seu novo ciclo no Flamengo? Obrigado. Bom, como eu falei, ano passado eu queria ficar, o Flamengo queria que eu ficasse e, pelo que eu entendi também, a torcida também queria que eu ficasse. Então o interesse estava aí todo, né? Não somos pessoas fáceis, eu não sou uma pessoa fácil, o BAP também não é, o Boto também não é, os empresários também não são, isso leva tempo, mas nesse processo todo saiu da linha. O que eu escutei ali realmente me deixou muito triste. Os treinadores ou jogadores que querem tomar decisões, não pode ser ou mercenário ou chutado pela porta dos fundos. Você não pode ter as duas saídas. Então, acho que primeiro tem que esperar, acabar, e aí as pessoas poderem declarar o que aconteceu, mas esse pré-julgamento realmente me machucou muito, me deixou muito triste com tudo o que aconteceu, mas eu acredito que foi o melhor para todos, né? Eu estou onde eu queria estar, como sempre falei para vocês, não minto nunca que eu sento aqui, e estou muito feliz por estar mais uma vez sentado nessa cadeira, colocando tudo que eu fiz em jogo até agora, e com novos desafios e com uma energia renovada. Felipe, Vitor Nicolau, da Flamengo TV. Fecha a porta lá. Desculpa. Parabéns pela vitória. Hoje, falando do jogo de hoje, eu notei que Bruno Henrique e Pedro disputaram 45 minutos cada, então, teoricamente, em termos de carga, muito parecida a carga entre os dois. Mas a impressão que eu tive é que a intenção do jogo era pressionar o Vasco na sua saída e impor uma transição defensiva difícil ao Vasco, que tem ali no Fernando Diniz geralmente dificuldade para defender transição. Foi essa a tua intenção com esse revezamento, teoricamente ao contrário, imaginando que o Pedro seria o potencial titular? Ou foi uma questão de carga de Pedro, de ocasião? Não, primeiro que eu tenho que exaltar o meu capitão, que é o Bruno, que é um cara que contagiou o grupo todo para estar disponível hoje, para estar com essa energia que tiveram hoje, e muito passa pela atitude que tem um verdadeiro líder, né? Um verdadeiro líder não se mede por palavras, senão por atitudes, e ele foi o primeiro que se colocou à disposição sem estar nas suas melhores condições. Ele falou que estaria disposto a ajudar 45 minutos, né? E o Pedro não estaria disposto, não está preparado para jogar 45 minutos, mas também fez um sacrifício de poder jogar os segundo 45 minutos, porque o Pedro vem de uma lesão importante, sem ritmo de jogo, sem uma lesão do braço, uma lesão na perna, que deixou ele muito tempo fora, mas também se sacrificou pela equipe e jogou os outros 45 que faltavam. Então foi um acordo entre eles, e os dois são espetaculares ídolos e continuam querendo fazer. O que o Felipe Luiz deixa claro nesse trecho é algo que vai além de contrato ou renovação. Ele fala de respeito, de tempo, de processos e, principalmente, de julgamento precipitado. Quando ele diz que ouviu e leu coisas que o machucaram, fica evidente como o ambiente no futebol brasileiro muitas vezes se torna tóxico, mesmo para quem sempre demonstrou identificação com o clube. Essa fala conecta diretamente com algo que estamos vendo acontecer repetidamente. O que acontece hoje com o Vini Júnior é um exemplo claro disso. Um jogador formado no Flamengo, ídolo internacional, que constantemente é atacado, julgado e desrespeitado, muitas vezes antes de qualquer fato ser esclarecido. Assim como Felipe Luiz pontua, existe uma dificuldade enorme em esperar o fim dos processos, ouvir todas as partes e entender o contexto antes de apontar o dedo. No fim, a cobrança exagerada e a falta de empatia acabam afastando pessoas que sempre quiseram estar ali. E agora eu quero saber de você. Você acha que a torcida exagerou nas críticas ao Felipe Luiz? O Flamengo acertou em mudar o planejamento às pressas? E até que ponto a pressão externa tem prejudicado quem está dentro do clube? Deixa a tua opinião aqui nos comentários, porque esse debate é importante. Se você gostou do vídeo, deixa o like,
compartilha com outros flamenguistas e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Isso ajuda muito o canal a crescer. Obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Saudações rubro-negras.